existem alguns relatos, né? Alguns pacientes descrevem por que se cortam, né? E é bem diversa essa manifestação. Uma coisa que me chamou muito a atenção, um paciente que descreveu, né, que justificou sua ação da seguinte forma: ele falou: Romer, a dor que eu sinto do quadro depressivo, ela é tão intensa, que no momento em que eu corto, a dor física me produz um alívio do que eu estava sentindo. É uma forma dele materializar aquele desconforto, né? Existem correntes que buscam explicar isso, que o momento do corte libera endorfinas e traz prazer, mas o que é interessante é a gente saber que a condição ela é tão impalpável, às vezes o paciente ele não consegue nem explicar o que está sentindo, que ele parte para o concreto. Ele quer ter uma ação física, uma ação concreta, para tentar manifestar ou para tentar entender esse processo patológico que é tão desorganizador. Só algumas definições. Então, assim, quando a gente fala depressão, a gente está falando de diversas coisas, né, ao mesmo tempo. Então, hoje os transtornos depressivos, eles são classificados de diversas formas, né? Então, essa definição ela passou por grandes mudanças. Mas um episódio que marcou muito o entendimento e a pesquisa sobre depressão na adolescência foi o reconhecimento, né? Foi as escalas de avaliação e o reconhecimento oficial do quadro na infância em 1975 por algumas entidades, principalmente entidades americanas. A partir desse momento aqui, houve uma expansão importante dos estudos sobre essa temática e começou-se a registrar os dados sobre ela, que era praticamente desconhecido, né? E hoje nós temos uma nosologia, que é a classificação bastante ampla, né? Então, o transtorno depressivo ele é bem amplo. Quando a gente fala de transtorno depressivo, a gente está falando do episódio depressivo, que é a manifestação única. A gente está falando de um quadro de distimia, que é aquele quadro mais prolongado. A gente tem também, dentro desse transtorno, o que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que é um transtorno em que a mulher tem grandes alterações de humor associado ao período menstrual, né? A gente está falando de condições relacionadas a abuso de substâncias, né? Então é bem ampla essa classificação. O que eu estou falando aqui hoje para vocês é especificamente sobre o transtorno ou o episódio depressivo maior em adolescentes. Então é uma condição que marca essa introdução que a gente fez, tá? Só alguns dados assim em relação ao mundo, então em volta do mundo aí, sobre esse episódio depressivo na adolescência. No Japão, a prevalência do episódio depressivo entre os adolescentes é em torno de 24,9%. Isso só entre os adolescentes, tá? Na capital do Laos, de 24%. No Vietnã, de 41,1%. Em Portugal, de 31,2%, né? Nós estamos falando que de cada 10 alunos, 31,2%, de cada 10 alunos, 3 vão estar, né, com condições que caracterizam o episódio depressivo. Isso é um dado extremamente expressivo. Na Grécia, em torno de 17,43%, Coreia do Sul, de 17,9%, e no cenário nacional a gente tem ali Salvador, com alguns dados mostrando 7,72% e 8,3%. Bem inferior aos demais, né? Mas será se realmente corresponde à realidade? Vamos falar um pouquinho de Montes Claros? Essa foi a pesquisa que a gente fez, né, aqui em Montes Claros, foi a pesquisa do meu mestrado. Pesquisa o episódio depressivo entre os adolescentes de ensino médio de Montes Claros. A pesquisa ela envolveu aí, na verdade, 2.500 alunos entre adolescentes do ensino médio e de universidades. Esse dado que eu estou expondo para vocês, ele comporta apenas os estudantes do ensino médio. Então foram entrevistados, ao todo, foram 966 estudantes. Não está ali esse dado, mas foi. Desses 966 estudantes, 17,7% foram classificados como leve, 8,8% como moderado e 1,1% como grave, totalizando aí 27,1% dos estudantes de ensino médio das escolas públicas e privadas de Montes Claros, eles apresentam uma condição compatível com o episódio depressivo, né? Sendo ali que uma porcentagem grande de moderado a grave é um número expressivo, né?
Quando a gente classifica entre moderado e grave, a gente está falando que já tem sintomas importantes, dentre eles, ideação suicida, alguns chegam a ter o que a gente chama de sintomas psicóticos, né? Alguns escutam alterações auditivas irreais, né? E isso gera uma desorganização mental maior ainda. O quadro se torna mais sofrido e a repercussão maior. O impacto na vida dele e da família é bastante relevante. E aí? A depressão existe? Existe, Jonathan? O que vocês acham? Espero que Jonas não fique com raiva. Parece que sim, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações? Como que se manifesta o quadro depressivo? Vocês viram o vídeo, como foi a descrição do jogador? Falou que tinha alteração de sono, pensamento alterado, uma tristeza. Às vezes ele chegou a descrever que tinha uma paralisia no corpo, né? Já pensou? O cara fica paralisado, um jogador de futebol fica paralisado, metade do corpo. Então, são manifestações extremamente amplas, né? São bem diversas e pode pegar qualquer função orgânica, tá? Dentre as funções psíquicas, o que marca o quadro depressivo é o humor deprimido, a perda do interesse, né, por atividades outrora prazerosas. O jovem gostava de ir na academia, gostava de escutar música, gostava de tocar um instrumento, gostava de andar de bicicleta. Isso era um motivo de prazer e passa a não ser mais. Retardo ou agitação psicomotora. Então, normalmente o indivíduo pode ter uma manifestação ansiosa disso, ficar extremamente agitado, inquieto, hostil, né, irritado, ou ele pode evoluir com a gente chama de bradipsiquismo, ele pode evoluir com uma redução da função psíquica. Às vezes lentificado, né, não consegue nem levantar da cama, para fazer uma função, uma atividade que normalmente ele fazia de forma tranquila. Isso pode levar 1 a 2 dias para ele conseguir fazer. Sair de casa para eles passa a ser um desafio diário, né? Nessa condição aí, o pessoal associa muito essa condição, o sintoma da doença, à preguiça, né? É um preguiçoso, não quer saber de nada, né? Então, são manifestações que marcam principalmente o comportamento, e principalmente o comportamento que nós valorizamos. Isso aqui é importante. Nós valorizamos extremamente aquele jovem que é extremamente, tem iniciativa, volitivo, que resolve as coisas, que participa, que demonstra sua inteligência. Quando isso se manifesta no jovem, que vai de encontro a tudo aquilo que a sociedade valoriza, isso é extremamente desconfortante para a família. E para a família assumir isso é algo que às vezes é difícil, né? Ela prefere negligenciar e às vezes, fica com vergonha do vizinho, não quer falar sobre isso, né? Isso é bobagem do médico, pode levar a sua vida, você não tem nada. Então é um discurso que simplifica a situação. Não, meu filho, não precisa disso não, pode levar a sua vida, você não tem nada não. Por quê? Porque é uma dificuldade nossa em aceitar uma condição. Pode ter manifestações físicas também, dentre elas que o jogador falou, ele pode ter manifestações, somáticas, como a gente diz, ele sentia o corpo paralisado. Isso não é mentira, ele não está inventando isso, não tem uma base fisiológica para isso, mas isso é um sintoma que a gente fala somatizado. Ele produz um sintoma físico através de uma condição mental. Então ele crê piamente que aquilo realmente está acontecendo e ele acredita que aquilo tem uma causa orgânica, né? Então ele não está inventando, ele não está simulando, ele não está sendo safado querendo enganar alguém, ele está realmente sentindo aquilo, né? Além disso, ele pode ter perda ou ganho de peso. Normalmente, quando esse peso oscila acima de 5%, normalmente você pode fazer uma associação, né? Ou para cima ou para baixo. Fadiga ou perda de energia. Então o indivíduo fica extremamente desvitalizado, qualquer atividade que ele faz é cansativa, o final do dia é extremamente arrastado, né? E nós temos as manifestações psicossociais, né? O que é isso? O funcionamento social prejudicado. Esse funcionamento social ele é bastante notado, né, por pessoas que têm um convívio próximo a esse paciente. Então, aquelas que têm aquele núcleo de convivência mais próximo, eles percebem uma discrepância nítida entre o que aquele indivíduo era e o que ele desempenha hoje,
baixo rendimento acadêmico. É uma alteração que faz uma interseção importante com as manifestações psíquicas, né? Além dele perder interesse por estudar, né? Tem jovem que gosta de estudar, que quer tirar nota boa, que tem um objetivo lá na frente, né? O que a gente falou lá? Que a pessoa perde uma perspectiva de futuro. Ele perde a perspectiva dele de fazer qualquer coisa no futuro. Para que ele vai estudar? Então, está relacionado a isso também. Mas, além disso, nós temos também comprometimento cognitivo causado pela depressão, né? Memória prejudicada, capacidade de concentração prejudicada. Então, tudo isso repercute no desenvolvimento acadêmico desse jovem, né? E relações familiares comprometidas. Como a gente falou, o núcleo familiar ele passa a funcionar de uma forma diferente, né? E, assim, hoje as abordagens... Algumas correntes elas priorizam a abordagem individual, tratar o indivíduo sozinho, né? Mas o que tem chamado muita atenção em questão de resultados são abordagens que englobam o núcleo familiar, né? Então, além de você tratar um indivíduo doente, você tem que instruir e você tem que escutar também esse núcleo familiar mais próximo, porque a dinâmica daquela família ali, ela tem uma repercussão direta no funcionamento desse indivíduo, né? Então, é interessante que todos tenham ciência e saibam lidar com a condição. Eu acho que alguém falou isso aí, né? Assim, você está no meio de uma multidão, né? E sentir, como o jogador falou lá, ele se sentia numa bolha, né? Estava lá, todo mundo queria ser ele, todo mundo quer ser o autógrafo, né? Todo mundo quer estar perto dele, mas ele se sente extremamente isolado, diferente e inferior aos demais, uma condição extremamente sofrida. Tá? E a depressão aí, sorridente, você já viu falar sobre isso? Algumas pessoas manifestam o seu afeto pela sua expressão, o seu estado de humor pelo seu afeto, né? Você olha para a pessoa e fala, ó, não está legal, ela está triste. Outras pessoas elas têm a capacidade de conviver de uma forma, né, amistosa com todos, escondendo o seu interior, né? Isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Quando a gente fala de personalidade quer dizer, a origem da palavra é persona, que quer dizer que tem a ver com a máscara. Então, personalidade é a forma como nós nos apresentamos para a sociedade, é a forma como eu me relaciono com o outro, é a forma como eu me mostro para o outro, tentando esconder coisas que eu sei que a sociedade discrimina, né? Então, é muito comum nós termos pessoas extremamente tristes, extremamente deprimidas, além de tristes, e que não manifesta isso com a sua feição física, né? Então, ela se relaciona sorridente, mantém uma relacionamento ali, mas por dentro ela está extremamente devastada, né? Então, alguns autores chamam isso de depressão sorridente. É um quadro mais sofrido, por quê? Porque as pessoas tendem a desvalorizá-lo, né? Não está bem, está legal, e o outro ainda não percebe a condição dele, né? Então, aqui só alguns fatores que nossa pesquisa, né, ela descobriu. Ela fez algumas associações entre a condição deprimida e, por exemplo, como eu falei, consumo de drogas, tanto drogas lícitas como drogas ilícitas. Então, as pessoas deprimidas, os jovens deprimidos, eles têm uma maior tendência, um maior risco de envolver com substâncias, né? Isso é uma coisa importante porque a adolescência ela é marcada por um período de mudança neural, cerebral. Na fase de adolescência, o jovem ele passa por o que a gente chama de poda neural. O que é isso? Algumas sinapses que não são usadas, elas são remodeladas para outras funções. E quando o indivíduo ele envolve com uma droga psicotrópica, ele vai pegar um período de transição extremamente importante. Então, a tendência que se perpetue ao longo da vida é muito grande. Então, o uso de drogas na adolescência ele é um fator de risco para o transtorno por uso de substâncias na vida adulta. Então, aqueles adolescentes que tiveram contato com substâncias na adolescência, o risco dele se tornar dependente de uma droga é maior do que na vida adulta, é maior do que quem não teve. O sono, o sexo feminino, infelizmente, né, as mulheres, elas são mais predispostas ao episódio depressivo. Isso não foi só o nosso estudo que demonstrou, diversos estudos demonstram.
Isso aí tem diversos fatores associados, desde causas genéticas, hormonais, até o papel que a mulher desempenha na sociedade. Então, elas são mais vulneráveis. Hoje as mulheres elas têm uma sobrecarga extrema, né? Na sociedade e na igreja também. Você pode pesquisar aí para você ver se a grande maioria das lideranças, que quem toca o barco mesmo, a grande maioria são as mulheres. Por quê? Elas estão assumindo funções, né, duplas. Então, a nossa sociedade ela cobra muito da mulher e essa mulher já tem uma vulnerabilidade biológica. Então, é uma incidência bem maior do que no sexo masculino. As relações socioafetivas ficam prejudicadas, como a gente já falou. O sono está muito associado também ao episódio depressivo. A qualidade de vida é extremamente inverso. Quanto maior o episódio depressivo, pior é a qualidade de vida do indivíduo. Um dado aí que chama muita atenção, né, dos pais, né, a dependência da internet, algo extremamente ligado, tá? Então, ainda não se sabe se é a dependência da internet que está provocando a depressão ou se as pessoas deprimidas têm um maior empuxo a se manifestar na internet. Mas é igual chiclete, uma coisa com a outra, deprimido com a dependência da internet, tá? Então, é algo desafiador também. E a síndrome de burnout, né? A síndrome de burnout é uma condição que precede um pouco o quadro depressivo, associado à percepção de baixo rendimento, no caso do adulto no trabalho e no adolescente na escola, associado à desesperança, né? E um baixo rendimento ali, e altos scores de frustração e de incapacidade de desenvolver as funções. E aí, um dado que chama a atenção, né? No Setembro Amarelo a gente fala muito sobre o suicídio. Enquanto o episódio depressivo é mais comum entre as mulheres, quando a gente fala de suicídio, o homem ele tende a cometer mais suicídio, né? Ele é mais impulsivo. E normalmente quando ele tenta cometer o suicídio, normalmente é de uma forma mais invasiva, mais violenta e tem o êxito letal com maior frequência, tá? Hoje, o que acontece quando o adolescente fala sobre suicídio? Todo mundo desconversa, ninguém fala sobre isso, né? E é um comportamento extremamente oposto ao orientado. Você tem que falar sobre isso, né? Não é esconder, não. Os estudos mostram que quanto mais o indivíduo ele fala sobre o suicídio, sobre a sua vontade, menos ele é impulsionado a fazer. O ato suicida ele é algo extremamente impulsivo, né? Totalmente impulsivo, né? Existem até algumas organizações não governamentais que ela junta voluntários para fornecer telefone para de forma voluntária a pessoa ligar quando quiser o ato suicida. É um serviço extremamente válido, por quê? Porque a pessoa ela, no momento da ideação suicida, ela faz isso de uma forma instantânea. Então, se você consegue postergar isso com a conversa, mesmo que informal, normalmente esse impulso ele passa e a pessoa, né, se recua. Então, quando falar sobre suicídio, não é assim, fingir que não está acontecendo nada. É falar sobre isso, é procurar um profissional para uma orientação específica. Nem toda ideação suicida está relacionada ao episódio depressivo, mas grande parte dos deprimidos, eles pensam em morte e alguns deles em suicídio. Pensar em morte é diferente de suicídio. Aí, nesse contexto, a questão religiosa entra de forma importante. Estudos mostram que aqueles que declaram religião cristã, mesmo em condição deprimida, eles têm uma menor incidência de ideação suicida. Então, às vezes ele pensa em morte, mas a convicção dele impede dele ter uma ação. Então, isso, quando a gente pega um paciente assim, é até bom, porque você tem uma certa confiança em deixar de forma mais livre, porque ele fala de forma livre: eu só não cometo suicídio porque eu sei que é contra o meu princípio, que é contra a minha fé. Isso é algo que amarra o indivíduo, é como se fosse uma linhazinha que segura ele na vida por um período, né? Então isso é uma diferença importante, tá? Então, falou de suicídio, conversar, né? Não estigmatizar o tema e falar sobre isso. Nem toda pessoa que fala que vai cometer suicídio, ela comete. Mas dos que cometeram, 80% falaram sobre isso. Então, de cada 10 pessoas que cometeu suicídio, 8 falou, né? Expressou isso, pediu ajuda de alguma forma, né? Algo que tem nos desafiado, né? Assim, a Netflix, esse é um seriado da Netflix que após a divulgação dele, os índices de suicídios nas cidades
na cidade que essa pesquisa foi desenvolvida, aumentaram de forma expressiva. Né? Hoje nós não temos o menor controle de que nossos filhos, que os adolescentes assistem. Num negocinho lá sentado, ele pode viajar no mundo todo. Antigamente, o ciclo de influência do adolescente era com quem ele convivia de forma próxima, de forma física. Ele estava ali com os pais, com os amigos na rua. Hoje nós prendemos o adolescente dentro de casa, mas ele tem um ciclo de influência global. Ele pode estar conversando com uma pessoa lá de outro estado, de outro continente, e existem estudos mostrando aí como que isso tem uma influência no comportamento. No caso aqui, uma romantização do suicídio, ela está associado a um aumento do suicídio em pessoas já predisponentes. Então a pessoa já tinha ideação. A forma como você veicula isso, a forma como você fala sobre isso, ela pode estimular outras pessoas na mesma condição a ter o mesmo ato. Tá? Alguém conhece essa atriz aí? Tem motivo para dar deprimida? Assim, atriz famosa, cheia de dinheiro, bonita. Externamente a gente não vê nenhuma causa para depressão para ela, né? Eu esqueci o nome dela, passou aqui, não sei, mas é The Game of Thrones. Então, hoje ela tem 24 anos, mas ela descreve esse episódio depressivo dela na adolescência e como que isso teve impacto. Eu estou me estendendo muito, mas vamos finalizar só lendo essa história. É Sophia Turner. Ela diz que críticas sobre o seu papel em Game of Thrones foi uma das razões que levaram à sua depressão. Turner, que interpreta a Sasha Stark na série de sucesso da HBO, disse que em entrevista ao Dr. Phil, em um postcard com esse nome, que ela começou a ficar deprimida por volta dos 17 anos. O meu maior desafio é apenas sair da cama e sair de casa e aprender a amar a si mesmo. Acho que é o maior desafio, disse a atriz que atualmente tem 23 anos. Ela afirma que se sentia sozinha depois que seus amigos e irmãos se mudaram para a faculdade, enquanto ela estava trabalhando em Game of Thrones e morando com seus pais. A mídia social, a internet, se tornou um catalisador, algo que acelera esse processo para a sua depressão, ela disse. Isso só começou a piorar quando eu comecei a atingir a adolescência, aos 17 anos, disse ela. Meu metabolismo foi reduzindo e eu estava ganhando peso. Aquela questão do ganho de peso associado ao quadro depressivo que a gente tem. E depois houve o escrutínio da mídia social e tudo mais. E foi aí que meio que me derrubou. Turner disse que na época ela era mais sensível sobre o que as pessoas falavam sobre ela nas mídias. Ela disse que lia comentários sobre seu peso, sua pele, além de críticas sobre sua atuação. Eu apenas acreditava, porque a pessoa tem um sentimento de menos-valia, o que você falar para ela, você está empurrando ela mais para baixo, ela acredita. Eu apenas dizia, sim, sou fraca, sim, sou gorda, sim, sou má atriz, e apenas acreditei. Ela disse que agora se sente muito melhor desde que começou a terapia e o tratamento. Então, assim, às vezes, hoje o meio social para o adolescente, ele é como se fosse algo utópico. Ele vê uma figura lá, e aquela figura, às vezes uma foto de quem está até próximo da gente, exterioriza um ambiente de extrema felicidade, um platô de felicidade, de alegria, de beleza, de saúde. E ela compara aquela figura irreal com a sua vida real. Então a maioria dos adolescentes, eles não conseguem atingir, quase ninguém, acho que ninguém consegue atingir o que aquelas imagens da internet veiculam, de forma mentirosa. E eles comparam aquela figura produzida com a sua vida. Então é um dos fatores aí que tem sido descrito como motivador para essa condição. Tá? Bom, já que esse negócio existe mesmo, será que tem tratamento? Como é que a gente trata a depressão? Alguém já teve alguma experiência com algum próximo que passou por um tratamento? Como foi? Alguém quer falar sobre isso? Quer esse microfone ali, Rivelino?
Estou feliz com a presença de alguns conhecidos, alguns amigos, o Rivelino, o Dr. Paulinho ali, então, muito bom, né? E alguns colegas aqui da área da saúde. Então, quem quiser participar aí para contribuir com a temática, eu acho que é relevante. Eu fui adotado numa família e meu pai, que me adotou, era veterano da Segunda Guerra, ele lutou na Itália. Então, e meu pai era extremamente assim, frio, calado, mas era muito responsável, né? Conseguiu constituir família, atingiu os objetivos dele, ele queria ser farmacêutico, na época nem chamava farmacêutico, era boticário, né? O boticário que era manipulador, então ele aprendeu isso e conseguiu formar, de uma certa forma, assim, o império dele, né? Teve os filhos e me adotou, né? Aí, só que hoje eu entendo isso, a situação. Quando tinha a festa do padroeiro, né? A soltação de foguete, cadê papai? Papai sumia, desaparecia, entendeu? E eu não entendia o porquê, né? Aí, antes de eu completar meus 15 anos, eu levantei para ir para o colégio. Aí, cadê meu pai? Né? Papai tinha suicidado, né? E eu não entendia, falei, meu Deus, por que é isso? Entendeu? Aí hoje eu entendo, né? A gente vendo, até assisti muito assim documentário a respeito disso, de traumas, pessoas traumatizadas. Então olha só para você ver, papai nunca transpareceu que ele era um traumatizado de guerra. Aí os amigos também dele foi falecendo, foi morrendo, então ele se sentiu assim bem vazio. Aqueles amigos que encontrava na praça, conversava, tal. Papai tomou veneno e o papai suicidou, entendeu? E eu fiquei um tempão sem saber por quê. Nós nos relacionamos com outros no sentido de ser aceito, né? De pertencer a um grupo, né? Então nesse processo, o que a gente faz? A gente sabe o que a sociedade discrimina, o que valoriza. Então tem algumas pessoas que têm essa capacidade, e a gente chama isso de dissimular, né? Ele esconde o sintoma que está ali presente de uma forma às vezes perfeita. Então por quê? Porque ele sabe, se mostrar aquele sintoma vai ser entendido como uma fraqueza, como um ponto de inferioridade em relação aos demais. Então algumas pessoas desenvolvem essa habilidade, né? De pôr uma máscara, como a gente mostrou lá, e se relacionar com as pessoas, né? E um motivo da gente às vezes não perceber. Agora, outro motivo também que a gente não percebe o deprimido ao nosso lado é às vezes ignorância e às vezes até insensibilidade mesmo em relação ao conhecimento sobre o tema, né? Então a forma como a gente percebe o outro assim, é bem superficial hoje, né? Então isso faz muita diferença. Acho que você de azul ali queria falar? Minha mãe era depressão